Agora que você já instalou o Python e o Idle no seu computador, chegou a hora de fazer os seus primeiros scripts. Então bota a ficha, aperta o Start e vamos nessa! Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós chegamos à tão esperada fase 4, que é quando chega o primeiro chefão e a gente vai começar a ter os primeiros desafios de programação que você vai ter que construir para mim. E nessa aula a gente vai começar a aprender os primeiros comandos de Python. Você vai começar a dar os primeiros passos exatamente nesse momento. A gente vai começar a aprender como é que a gente interage com o computador, por exemplo, mostrando coisas para o usuário e pedindo coisas do usuário, e vamos aprender a fazer as primeiras operações bem básicas mesmo. A próxima aula é sobre operadores e a gente vai ver as operações tintim por tintim. Mas a gente já vai ver o basicão nessa aula e a gente vai ver a necessidade que a gente tem de aprender os operadores. Então vamos parar de enrolação e vamos começar com a nossa base teórica. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. A gente meio que já fez isso, mas vamos ver isso aqui na teoria. Vamos supor que eu quero escrever uma mensagem na tela. Por exemplo, essa aqui que está aparecendo, Olá Mundo. A primeira coisa que a gente tem que entender em Python é o seguinte. Os dados, se eles forem mensagens, eles têm delimitadores especiais. Por exemplo, Olá Mundo é composto de letras, números, acentos, vírgulas, exclamação, interrogação, tudo que for aparecer é uma mensagem que vai aparecer na tela. O delimitador padrão do Python para isso são as aspas. Então você vai abrir uma aspa no início e fechar aspas no final. No caso do Python, você pode utilizar aspas simples ou aspas duplas, mas a grande maioria dos programadores e a própria comunidade utiliza aspas simples para a grande maioria das mensagens. Então, como você está vendo acontecer aqui embaixo, é como se fosse um monte de peça de Lego e elas vão se encaixando. Então, basicamente, eu tenho um peção, que essa é a peça cinza ou branca, sei lá como é que você está vendo, que está escrito Olá Mundo, e eu coloco duas pecinhas do lado, que são as aspas. Eu vou colocar todas essas peças dentro de mais duas peças. Eu vou abrir parênteses no início e vou fechar parênteses no final. Então, eu coloquei a mensagem dentro de aspas e essas aspas dentro de parênteses. Para o Python 3.0, uma coisa técnica que depois você vai entender melhor. Todos os comandos são funções. Então, toda função tem que ter parênteses. Então, essa coisa que a gente está colocando aqui embaixo, então eu coloquei a mensagem dentro de aspas, aspas dentro de parênteses. Esses parênteses eu posso utilizar com qualquer função. A função que a gente já viu na aula passada foi a função print, que significa escreva. Então, basicamente, você está pedindo para que o interpretador Python fale assim, ó, escreve na tela, Olá Mundo. E essa é a operação básica que você tem que aprender em todas as linguagens de programação. Qual é a instrução que vai fazer alguma coisa aparecer na tela? No nosso caso, é isso aqui. A gente vai colocar print e entre parênteses o que eu quero mostrar. No meu caso ali, como eu quero mostrar uma mensagem, eu também tive que colocar a mensagem entre aspas. Aí você fala, pô, então tudo é mensagem. Não, senhor. Eu posso também querer apresentar números. E para o Python, números não estão entre aspas. Por exemplo, se eu quiser o número 7. O número 7 está representado aqui embaixo e eu vou representar outro número. Por exemplo, o número 4. Esses números que estão aparecendo aqui embaixo, você percebe, são diferentes do Olá Mundo lá de cima, porque eles não têm aspas, porque eles não são mensagens, eles são números. E aí você pode estar pensando, poxa Guanabara, mas qual é a diferença entre uma mensagem e um número? Mensagens, elas são usadas primordialmente para serem exibidas na tela. Números são utilizados primordialmente para fazer cálculos. Então, se você quiser fazer uma conta com um número, não bote aspas. E se você quiser escrever algo na tela, bote aspas. Entre esses dois números, o 7 e o 4, eu posso colocar uma operação. Já que é para fazer conta, vamos fazer uma conta simples, somar os dois. Então, eu vou botar lá 7 mais 4. Se eu quiser escrever esse 7 mais 4 na tela, eu tenho que fazer o quê? Chamar a função print. Para eu chamar a função print, eu tenho que colocar os dois entre parênteses. Uma vez dentro dos parênteses, é só chamar a função print. Dá uma olhadinha aqui embaixo, vê a composição desses dois comandos. Os dois comandos que eu estou colocando. Um mostra uma mensagem de texto,
mostra o resultado de um cálculo. Na expressão de cima, eu precisei utilizar aspas, já que é uma mensagem, e na de baixo, eu não posso utilizar aspas, porque ele não é uma mensagem. Então, o comando de cima vai escrever Olá Mundo na tela, e o de baixo vai escrever exatamente 11, que é 7 mais 4. E aí você pode teimar, pô, Guanabara, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 7 e vou pegar esse 4 e vou colocar entre aspas. Então eu vou querer 7, entre aspas, exatamente como está aparecendo aqui embaixo, e 4, entre aspas. Vou botar o operador de somar no meio deles, vou colocar parênteses e vou inserir a função print. Será que vai funcionar? E se você está achando que isso vai dar erro, não vai não, pequeno gafanhoto. Mas só que é o seguinte, você esperava 7 mais 4 ter o resultado 11. Só que nesse caso, ele não vai somar um com o outro, ele vai juntar um com o outro. Como é que o Python vai interpretar isso? Me mostre 7, em seguida me mostre 4. Então ele vai me mostrar 7, 4. Perceba que o que estava representado aqui embaixo é o 7, 4, entre aspas. Então nesse caso você já aprendeu mais uma coisa. Se eu tenho uma mensagem junto com outra mensagem e eu quero juntar as duas, é só eu colocar um mais no meio. E no caso do Python, já vou te avisando, pode ser o símbolo de mais ou pode ser uma vírgula. E existe diferença, tem casos em que a vírgula vai funcionar melhor, tem casos em que o mais vai funcionar melhor. E é exatamente isso que a gente vai ver na parte prática, que começa agora. Vamos lá. Então, pelo que você já percebeu, a gente já está aqui no ambiente, eu estou aqui dentro do Windows, e eu vou apertar lá embaixo o botão de iniciar. Então, olha só, no botão de iniciar, a gente vai poder habilitar o idle. Então, por exemplo, se você está utilizando o Windows 8 ou o Windows 10, só você digitar idle. Eu vou te dar uma dica aqui legal do Windows. Então, eu já achei aqui o idle que eu quero. Botão direito nele e vou botar fixar na tela inicial. Agora eu vou clicar de novo no botão iniciar e você vê que ele está aqui. Vou até dar uma diminuída nele. Botão direito, redimensionar, vou botar pequeno. Vou colocar ele aqui do lado, só para arrumar. Sempre que eu quiser abrir o idle agora, é só eu apertar aqui. Fica muito mais fácil, né? Então vamos começar a fazer aquelas experiências que a gente tinha feito anteriormente. Olha só, se eu começar a dar print, abre parênteses e colocar Olá Mundo, como a gente já fez, né? Ele vai aparecer Olá Mundo na tela. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer print Olá Mundo sem as aspas. Olá Mundo. Olha lá, ele já deu erro. Então, toda mensagem tem que estar entre aspas. Podem ser aspas simples ou aspas duplas, como eu já expliquei. Vamos fazer a mesma coisa com operações matemáticas. Vou colocar aqui, ó, escreva na tela o resultado de 7 mais 4. Fecha parênteses, dê Enter. O resultado é 11. Agora vamos fazer exatamente aquele outro que a gente utilizou. Vou mandar escrever na tela o 7 mais o 4. Deu Enter, olha lá. 7 e 4. Eu vou te mostrar um negócio no idle aqui. Como eu estou no idle, eu posso utilizar essas coisas interativas de uma maneira mais simples. Por exemplo, vou botar aqui, ó, 7 mais 4. 7 mais 4, 11. Vou botar agora 7 mais 4. Ele vai me botar 7 e 4. Percebe aqui embaixo que o 11 não está entre aspas. O próprio idle está me dizendo, olha, 11 é um número, ele não tem aspas. Já o 7 e 4 que está aparecendo aqui embaixo, ele não é um número, porque ele está entre aspas. Ele foi a junção da mensagem 7 com a mensagem 4. Então ele deu 7 e 4 como uma mensagem. E a gente tem um pequeno problema aqui com o print. Olha só, se eu fizer print, por exemplo, olá, mais, sei lá, um número 5, ele vai me dar um erro, olha lá. Olá mais 5, deu erro. Para que isso funcione, eu vou fazer assim, ó, print, eu posso usar olá, no lugar de mais, eu vou usar vírgula 5. Agora, ó, ele vai me mostrar olá 5. Ficou claro? Então tem horas em que o mais vai funcionar melhor, tem horas em que a vírgula vai funcionar melhor. Ah, mas Guanabara, como é que eu vou saber? Você vai se acostumar se você praticar. Então beleza, a gente já aprendeu como é que a gente usa o print com tipos diferentes, quando são mensagens e quando são números, só que é o seguinte, ele só funciona se for a mesma mensagem e se for o mesmo número. E se eu quiser dar uma variada nisso? Aí a gente vai ter que começar a utilizar variáveis. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu vou querer registrar o nome, a idade e o peso de uma pessoa. Então você viu que apareceu aqui embaixo, nome, idade e peso. No caso do Python, escreva sempre tudo em letras minúsculas. O que tiver entre aspas, você escreve maiúscula, minúscula, bota acento, faz o que você quiser.
Não estando entre aspas, utilize sempre letras minúsculas. Vai facilitar bastante a sua vida. Essas coisinhas que estão aparecendo aqui, a gente dá um nome nas linguagens de programação de variáveis. No caso do Python, toda variável é um objeto. Guarda essa informação porque lá na frente isso vai ser importante para você. Um objeto é um pouco mais que uma variável. Se você é um programador um pouquinho mais experiente, já sabe que objeto é mais do que uma variável. Se você está começando agora, não se preocupa. Apenas lembra que lá na frente você vai precisar lembrar que toda variável é um objeto para o Python. Toda variável pode receber valores. E esse recebe é simbolizado pelo sinal de igual. Então você está lendo aqui embaixo, nome recebe algo, idade recebe algo, peso recebe algo. Então sempre que você olhar um símbolozinho de igual, você não vai ler como igual, você vai ler como recebe. Igual para o Python é uma outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Então olhou um símbolo de igual, falou recebe. Então faz o seguinte, lê aí a primeira linha para mim. Se você está lendo certo, você está lendo nome recebe Guanabara. Então eu estou dizendo assim, o nome dessa pessoa é Guanabara. Na verdade, meu nome não é Guanabara, meu nome é Gustavo. Guanabara é meu sobrenome. Mas enfim, deixa quieto. Na segunda linha, idade recebe 25, que é a minha idade real. Você acredita? E eu vou colocar o terceiro lá. Peso é 75,8, que é o meu peso. Você acredita também? Você é uma pessoa de muito pouca fé. Mas então beleza, eu já tenho 3 variáveis, variável nome, idade e peso, e cada uma delas tem um valor. O nome está com Guanabara, a idade com 25 e o peso com 75,8. Agora, eu posso mostrar esses 3 valores na tela utilizando uma função print. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar o print, abrir e fechei parênteses. Dentro desse print, eu vou colocar as minhas 3 variáveis, nome, idade e peso. E vou separar as 3 por vírgulas. Nesse caso aí, a gente não vai poder utilizar o mais, porque ele está mostrando, né, o nome é não uma mensagem, mas idade e peso são números. Idade é um número sem vírgula e peso é um número com vírgula. Mais para frente, em umas próximas aulas, a gente vai ver que esses números têm nomes diferentes. Vamos voltar lá para o ambiente, vamos tentar digitar essas linhas. Pause, abra o seu idle e digite essas linhas uma a uma. O ideal é que você pratique enquanto está assistindo a aula. Fica muito mais fácil lá na frente. Como eu já disse lá na primeira aula desse curso, eu não sei o segredo do sucesso para aprender programação, mas eu sei o segredo do fracasso. É você não praticar. Então estamos aqui de volta no idle e nós vamos fazer exatamente o que a gente tinha feito anteriormente. Nome recebe Guanabara, deu Enter, nada aconteceu. Isso porque eu não mandei mostrar na tela. Para mostrar na tela é print, mas por enquanto ainda não. Vou fazer idade igual a 25, Enter. Também registrei. Na verdade, ele não apareceu, mas ele está guardado. Na verdade, está guardado na memória do seu computador. E é exatamente isso que são variáveis. São espaços na memória onde você pode guardar coisas. Eu estou guardando uma coisa dentro da variável nome, outra coisa dentro da variável idade. Agora eu vou colocar uma coisa dentro da variável peso. Peso recebe 74,8, acho que é isso. E dei Enter. Já registrei as 3 variáveis. Se eu der o print agora, ó, print, nome, vírgula, idade, vírgula, peso. Quando eu der Enter, olha lá, Guanabara, 25, 74,8. Vamos fazer a mesma coisa, vamos tentar fazer a mesma coisa com o mais. Ó, print, nome mais, idade mais, peso. Olha lá, deu erro. Você viu? Deu erro por quê? Porque o mais só funciona se for mostre uma mensagem e outra mensagem. No meu caso aqui eu mandei mostrar uma mensagem, um número e outro número. Então tem que ser com vírgula até o momento. Depois a gente vai aprender outra maneira de fazer até melhor do que isso. Mas por enquanto, vamos passo a passo. Então essa que está aparecendo aqui embaixo foi a maneira que a gente utilizou no idle agora. Mas desse jeito que a gente faz aqui, que você está vendo aqui embaixo com as pecinhas de Lego, o nome sempre vai ser Guanabara, a idade sempre vai ser 25 e o peso sempre vai ser 75,8. Mas se eu quiser criar uma interatividade com o usuário, eu quero perguntar qual o seu nome? Eu quero perguntar qual a sua idade? Quanto você pesa? Isso é interessante. E eu vou te mostrar como faz isso agora mesmo. Basicamente, a gente não vai mudar quase nada do nosso programa. Em vez de fazer nome recebe Guanabara, eu vou fazer todos eles, né, tanto nome, quanto idade, quanto peso, ele vai receber o resultado de uma função específica, que você está vendo aí embaixo, que é a função input. Então, print significa escreva. Input significa leia. E logo depois do input, você vai colocar entre parênteses e entre aspas a mensagem que você quer de interatividade. Eu vou colocar lá, ó, input, qual é o seu nome? Então, vamos ler a primeira linha inteira. Nome recebe o resultado do input de qual é o seu nome. Então, o input, qual é o seu nome, ele vai pedir
o seu nome e vai deixar o usuário digitar. O resultado que o usuário digitar vai ser colocado dentro da variável nome. Vou repetir o mesmo processo para idade e para peso. Então, idade recebe input de quantos anos você tem e o peso recebe o input de quanto você pesa. E o comando de baixo vai ser exatamente o mesmo. Vamos fazer esse teste? Então, já estou de volta aqui no meu idle. Deixa eu dar uma diminuída aqui. E vamos fazer aquilo que a gente previu antes. Vou fazer o seguinte aqui. Vou botar nome recebe input de qual é o seu nome. Olha o que vai acontecer aqui quando eu fizer isso. Vou dar Enter. Aí ele vai perguntar lá, ó, qual é o seu nome? Meu nome é Juvenal. Dei Enter. Agora o nome está valendo Juvenal. Vamos fazer a mesma coisa para a idade. Idade recebe input quantos anos você tem. Ele vai perguntar lá, quantos anos você tem? O Juvenal tem 22 anos. E vou fazer a mesma coisa para o peso. Peso recebe input, qual é o seu peso? Aí ele vai perguntar, qual é o seu peso? Vou botar 44,5, peso mosca. Dei Enter, já foi feito. Agora eu vou mandar o print, ó. Print, eu vou mandar mostrar o nome, a idade e o peso. Vou dar Enter, ele já me mostrou lá, Juvenal 22, 44,5. Viu como esse modo interativo do idle é interessante? Só que aí você percebe o seguinte, poxa, mas se eu quiser fazer de novo, eu vou ter que digitar esse comando de novo. E a gente chegou a um momento onde a gente não pode mais ficar trabalhando diretamente sempre com o modo interativo. E eu vou te mostrar como fazer para resolver esse problema. A gente pode, a qualquer momento, criar scripts específicos. Vou fazer o seguinte, eu vou na minha área de trabalho e vou criar uma pasta para a gente colocar os scripts de Python, beleza? Então repete aqui comigo. Vou lá no desktop, botão direito, novo, pasta, e ele vai botar uma pasta. Eu vou chamar de scripts, Python, certo? Então, tá aqui na minha área de trabalho, scripts Python. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, você vai no idle e clica em File, New File, né? Novo arquivo. Ele vai abrir uma tela aqui para você e aí você pode escrever os comandos que você aprendeu. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos digitar exatamente aqueles comandos que a gente viu anteriormente. Botar aqui, o nome recebe, o input, qual é o seu nome? Aí eu vou colocar idade igual a input, qual é a sua idade? E peso igual a input, qual é o seu peso. A mensagem fica a seu critério, você pode perguntar o que você quiser. Vou dar Enter, e você vai falar assim, poxa, mas não está aparecendo nada, porque a gente não está mais no modo interativo. Agora a gente está no modo de criação de scripts do idle. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, print, vamos colocar nome, vírgula, idade, vírgula, peso. Quando eu der Enter, você vai ver que ele não imprimiu. Isso porque, volto a dizer, nós não estamos mais no modo interativo. Ah, mas aí esse modo é pior, porque eu não vou poder executar. Aí é que você se engana, pequeno gafanhoto. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar esse script lá naquela pasta que a gente criou na área de trabalho. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, File, Save, para salvar. Ele vai perguntar onde eu quero. Eu quero salvar aqui no desktop, no script de Python. Então eu vou colocar aqui um nome, que eu vou chamar de teste01 e vou clicar em salvar. Agora que eu salvei, você pode ir lá na pasta do script Python, dar uma olhadinha lá dentro. Então, ó, vou abrir essa pasta aqui e você vai ver que existe o teste01.py, né? Todo arquivo de Python, ele tem extensão .py, PY. Mais para frente a gente vai ver que existem outras extensões como o PyC ou PyOr, mas via de regra, o script base, que é o script que você acabou de criar, ele é .py. Então, tá salvo lá, tudo bonitinho, posso até fechar essa pasta aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse script para funcionar sem ser no modo interativo. Eu quero que ele comece a executar a partir de agora. Para fazer isso é simples, ó. Você vai clicar em Run, que significa executar, e vai clicar aqui em Run Model, ou apertar a tecla F5 do seu teclado. Clicou em Run Model, aí ele vai fazer o seguinte, olha só, ele aqui embaixo, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fechar o idle e aqui eu vou de novo Run Model. Ele vai abrir um idle novinho, né, para ficar tudo organizado. E ele tá ali perguntando, ele tá executando o script, tá perguntando para mim, qual é o seu nome? O nome é Creuza. Creuza, qual é a sua idade? 88 anos. Creuza, qual é o seu peso? 149,75. Uma pequena baleia. Quando eu der Enter, olha lá, ó. Creuza, 88, 149,75. Você viu que eu não precisei ficar digitando o comando e executando para poder colocar. Quer ver? Eu vou voltar lá no meu script. Ó, a janelinha aqui de trás é o meu script. Vou clicar em Run de novo e Run Model. Ele vai recomeçar, tá vendo aqui, ó, tá Restart, que não é a banda, ele tá recomeçando o negócio. Ele vai perguntar o nome, vamos botar outro nome. Paulo. Paulo tem 32 anos e pesa 88,9. Olha lá, Paulo, 32, 88,9. Você viu? Eu consegui criar um script que funciona várias vezes.
Então, para que serve o modo interativo do Idle? É quando você quer testar alguma coisa, você quer experimentar alguma coisa, vai no modo interativo. Você quer programar alguma coisa, quer criar um programa? Aí sim, você vai para esse modo de script que eu acabei de mostrar para você. E aí, conseguiu entender tudo? Então, a partir de agora, nessa aula você aprendeu, vamos dar uma recapitulada rápida, você aprendeu como usar o print, como usar variáveis, como atribuir valores à variável utilizando o recebe, como mostrar essas variáveis usando o print com a vírgula e com o mais, e a gente aprendeu, para finalizar, como utilizar o input para interagir com o seu usuário e como criar scripts separados para serem executados mais para frente. É muita coisa, né? A qualquer momento, se você tiver alguma dúvida, eu recomendo que você assista essa aula mais uma vez. Assiste praticando. Não fica só assistindo, ó, mão aqui. Eu tô vendo você fazer isso. Mão aqui assim, aí tá, beleza, tô vendo. Ou então até abrir outra aba. Né? Você tá ouvindo a minha voz, mas tá com a aba do Facebook aberta. Não tá funcionando, meu filho. Seu aprendizado não tá funcionando dessa maneira. E para o seu aprendizado ser completo, para você conseguir assim, tipo, ó, essa aula passou e agora sim eu sei. A gente vai entrar no chefão. É o grande desafio. Na verdade, 3 desafios que eu tenho para passar para você. Agora começou a sua batalha contra o chefão dessa fase. E eu vou puxar a tela aqui do lado e a gente vai te fazer 3 desafios. Vamos lá. O primeiro desafio tá lá. Eu quero um script Python, eu não quero no modo interativo, eu quero um script que leia o nome de uma pessoa e mostre uma mensagem de boas-vindas de acordo com o valor digitado. Eu vou executar esse script e vou te mostrar exatamente o jeito que eu quero que ele aconteça e você vai ter que repetir, porque eu não vou te mostrar o código. E aí, você fez o desafio? Pelo menos você tentou fazer o desafio? Eu espero que sim. Basicamente, olha só como é que eu quero que ele funcione. Então tá lá, o desafio 1, a solução seria o seguinte. Qual o seu nome? Gustavo. Aí eu quero que ele mostre. Olá, Gustavo, prazer em te conhecer. E aí, você consegue fazer isso? Não se esquece que no print, se você quiser escrever uma mensagem, bota aspas. E você separar mensagens, você coloca vírgula. Não se esquece que você pode misturar conteúdo de variável com mensagem. Você pode colocar aspas onde você quer que apareça, sem aspas onde você quer que substitua pelo valor da variável. Esse desafio é relativamente simples. E se você conseguiu, copia o seu código e coloca aqui no comentário dentro do YouTube. Com certeza você vai ajudar a galera que está começando agora e que ainda está um pouquinho mais enrolada. E se você é um gafanhoto que está começando agora, tente fazer os desafios. Não fica procurando nos comentários para você ver qual é a solução e aí copia e cola dentro da sua solução. A gente não está aqui para ensinar programador a copiar-colar. A gente está aqui para ensinar programador a saber programar. Vamos agora ao segundo desafio. Dá uma olhada no enunciado aqui, ó. Cria um script Python que leia o dia, o mês e o ano de nascimento de uma pessoa e mostre uma mensagem com a data formatada. Vamos dar uma olhada aqui e ver como é que foi a solução que eu preparei. O desafio 2 já está funcionando aqui embaixo. Olha só, ele vai perguntar qual dia. Por exemplo, eu nasci no dia 17, nasci no mês de março e nasci no ano de 1978. Agora você já consegue saber que eu não tenho 25 anos. Quando eu der Enter, ele vai mostrar. Você nasceu no dia 17 de março de 1978, correto? Tenta fazer aparecer exatamente essa mensagem. Esse é o desafio. E assim que você conseguir fazer esse, copia a sua resposta, coloca nos comentários para mostrar para a galera, para poder ajudar os alunos que estão tendo dificuldade. E assim que você terminar esse segundo desafio, vamos partir para o terceiro desafio. O terceiro enunciado que eu criei foi esse daqui, ó. Crie um script Python que leia 2 números e tente mostrar a soma entre eles. E eu utilizei a palavra tente justamente porque eu sei que vai ter um problema. Dá uma olhada só no resultado comum, né? Se você fizer esse script com aquilo que você aprendeu nessa aula, vai dar um pequeno problema. Dá uma olhada aqui. Então, ó, já estou rodando o desafio 3, feito apenas com funcionalidades que a gente viu nessa aula. Digite um número, 6. Outro número, 3. 6 mais 3 tinha que aparecer 9. Só que o que vai aparecer? A soma é 63. Na verdade, o que ele está fazendo é pegando um 6, pegando 3 e colando um no outro. A solução para isso vai estar na próxima aula do curso, ou então você vai fazer uma pesquisa aí na internet. E eu quero que ele funcione dessa maneira aqui. Olha, eu fiz uma pequena alteração no código, você não está vendo essa alteração, mas olha só o resultado agora. Ó. 6, segundo o número 3, a soma é 9.
É isso que eu quero que apareça. É claro que eu já falei, eu não te mostrei qual é a função para poder resolver isso. Já te digo logo, é mais uma função. É uma função que a gente vai aprender na próxima aula. Isso porque essa, infelizmente, já acabou. Eu espero sinceramente que você tenha passado por esse chefão. Então a mecânica desse curso é exatamente como se fosse um videogame. Você vai passando pelas fases, de algumas fases em algumas fases a gente vai ter os chefões. Aí nos chefões vão ter desafios e você vai ter que solucionar esses desafios. Eu espero que você goste desse mecanismo. A ideia é fazer com que as pessoas que achem programação uma coisa chata comecem a achar uma coisa legal, e realmente é muito legal. E tome esses desafios não como uma maneira de você desistir ou falar assim, não, tá aí, não é pra mim. Não, se esforça, se aplica, porque eu tenho certeza, você vai conseguir. Então chegamos aqui ao final de mais uma aula, ao final de mais uma fase e ao final das fases que a gente conseguiu fazer inicialmente com a verba inicial que a gente tinha dentro do curso em vídeo. O próximo vídeo dessa playlist, se for a fase 5, parabéns! A gente conseguiu cumprir a meta. Se ainda não for, você acessa lá cursoemvideo.com/apoie ou vai dentro do cursoemvideo.com e clica em Seja Apoiador e lá vai ter as instruções para que você faça acontecer esse curso de Python. Existem várias metas, existe a meta mais simples, que é para o curso só, né, com as aulas e os desafios sem resposta. Tem como a gente ter a resposta do desafio, né, aulas específicas só para solucionar os desafios, a solução de mais de 100 exercícios e também o curso intermediário e avançado de Python, cumprindo também a parte de orientação a objeto. A partir do momento em que as metas forem batidas, você vai ter o curso de Python mais caprichado que você já viu na internet. Olha, uma coisa eu posso garantir, você pode sair comprando todos os cursos que você quiser por aí, você pode procurar quantos tutoriais forem no YouTube. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, sem falsa modéstia, não existe nenhum grupo de cursos, e assim, eu não tô falando de tutorialzinho, não tô falando de gravação de tela, screencast, não, eu tô falando curso, preparado com didática, preparado com animações, com parte gráfica, com gamification, assim, é o curso mais completo que a gente já fez dentro do curso em vídeo, com certeza. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês apoiem e eu espero sinceramente que no momento em que você encontrou esse curso, você já tenha a aula 5, a aula 6, a aula 7 até o final do curso. Eu estou muito animado para fazer esse curso, só que infelizmente eu não tenho condições de bancar cursos nessa qualidade de uma maneira gratuita. Toda a estrutura custa bem caro, toda a galera de edição, produção de animação, a parte didática, tudo isso me custa dinheiro e eu preciso da ajuda de vocês. Então é isso, pequeno gafanhoto. A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha se incentivado a aprender Python e também tenha se incentivado a ajudar a fazer esse curso acontecer. Um forte abraço e até a próxima!